O amor de infância do meu ex voltou para a cidade. Todos agiram como se eu fosse levar um fora. Mais forte que o lixo de ontem. Como se ele fosse me abandonar, a substituta patética. No segundo em que sua querida Paige voltasse. Mas adivinhem, a loira sensacional Paige veio direto até mim e exigiu um teste de DNA. Nós somos parecidas demais para não sermos parentes. Nas palavras dela, não tem como não compartilharmos sangue. Foi nesse dia que eu descobri que eu era a herdeira perdida de uma fortuna. A maldita Paige Collins, a garota loira platinada dos sonhos do meu namorado, estava de volta em solo americano. E ela me arrastou até a clínica mais próxima para um teste de paternidade. Enquanto esperávamos os resultados, eu estava espremida entre duas pessoas em uma cadeira de plástico de hospital. À minha esquerda estava Jonathan Carter, parecendo rígido como uma tábua em seu terno de $1000. À minha direita estava Paige, a garota dos seus sonhos, com um cabelo que parecia desafiar a gravidade. Que estranho! Eu era como uma lâmpada de 10 watts presa em um holofote. Uma quinta roda completa. Tentei deslizar discretamente para outro assento, mas cada um deles agarrou um braço e me mobilizou. Jonathan cerrou os dentes. Fique quieta, Bambi. Não se afaste. Paige me lançou um olhar mortal. Fique quieta, boneca. Estamos esperando o teste. Então, como um coelho assustado, me sentei de volta, presa entre eles como recheio esquecido em um sanduíche estragado. Então a doutora Riley entrou pela porta, segurando uma pasta. Senhorita Collins, tem os resultados. Paige se levantou num piscar de olhos, com os olhos arregalados. Bem, somos parentes. A doutora Riley deu um sorriso cansado. Sim, você é. Ela é sua irmã, senhorita Collins. Uma irmãzinha que se perdeu há muito tempo. Caramba! Quase tive um ataque cardíaco e por reflexo belisquei a coxa do Jonathan. Ele me lançou um olhar fulminante. Mas felizmente manteve a boca fechada. Paige soltou um suspiro de alívio. Graças a Deus. A enorme herança da minha família estava começando a parecer esmagadora. Então ela me entregou um cartão de crédito preto. Um preto? Este é seu agora. Acabei de transferir alguns para você começar. Então pode ir à loucura. De repente esqueci completamente como dizer não. Acontece que minha mãe estava certa. Eu não era adotada. Eu estava sendo descartada como um guardanaposado. Peguei o cartão, minhas mãos tremendo tanto. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Obrigada, irmã mais velha. Depois de todos esses anos, minha irmã milionária finalmente me encontrou. Então eu tive que fazer a pergunta importante. Então, mana, posso usar esse dinheiro para comprar um homem? As sobrancelhas de Jonathan fizeram uma dancinha de irritação. Mas Paige, que Deus a abençoe. Simplesmente disse, querida, compre 10 se quiser. Meus olhos praticamente brilharam. Agarrei a mão dela. Vamos para uma avaliação por e-mail. Vou pedir 10 para você. Você merece. Os olhos de Paige brilharam. Vamos hoje à noite. Maninha. Entendeu? Vou pedir 20 para você. Meus olhos se arregalaram. Então Jonathan pegarreou e agarrou minha gola. Bubi, lembra do nosso acordo? Ah, droga. É isso mesmo. Eu tinha um contrato de 3 anos com Jonathan. Dizia que eu não podia ficar com mais ninguém, enquanto ele estivesse me mantendo. Só faltava uma semana de contrato. Olhei para o cartão na minha mão e disse, desculpe, mas vou quebrá-lo. Jonathan me encarou. Claro, mas a multa é de 100 milhões. Ok, talvez não seja tão ousado. Desculpe, eu não quis dizer isso. Paige franziu a testa. Que contrato? Gaguejei, tentando explicar. Paige me puxou para trás dela. Ela olhou feio para Jonathan. Senhor Carter, você está mesmo mantendo minha irmã na coleira? Jonathan retrucou. Não é bem assim. Ele passou a mão pelo cabelo perfeito. Onde você ouviu essa bobagem? Paige zombou. Todo mundo está falando sobre isso. Ela o encarou. Então, do que se trata esse contrato? Disse abruptamente. É um contrato de sugar baby. Jonathan retrucou. É um contrato de namoro. O quê? Jonathan o quê? Fiquei chocada. Jonathan também pareceu atordoada. Ele levou 1 minuto para processar. Então ele se virou para mim, com uma expressão sombria no rosto. Sugar baby? Quem te disse isso? Fiquei confusa. Você não me manteve por 3 anos? Jonathan esfregou a testa. Não concordei. É um contrato de namoro. Paige arqueou uma sobrancelha. Quem diabos assina um contrato de namoro? Jonathan explicou. Achei que um documento assinado provaria o quão sério eu estava sobre o relacionamento. Eu ainda estava tentando processar isso. Você demonstra seu comprometimento me pagando mensalmente. E depois dormindo comigo. Jonathan olhou para o vazio. Paige lançou a ele um olhar que poderia coalhar o leite.
Senhor Carter, acordos de sugar baby são ilegais e inexequíveis. Então, se continuar insistindo nisso, vou ter que chamar a polícia. Jonathan suspirou. Eu não quis dizer isso. O dinheiro era para as despesas do namoro. Ele gaguejou nas palavras. Me desculpe. Eu não percebi que estava te deixando desconfortável. Eu sei que deveria esperar até o casamento. O hospital não era exatamente o lugar para uma conversa franca. Paige bateu os saltos à agulha e disse. Você decide, Bambi. Resmunguei. Posso tirar uma semana de folga do nosso contrato de namoro? Falta uma semana. Uma semana para matar antes que eu pudesse enviar a revisão pelo correio. Jonathan ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Seus olhos azuis que antes me faziam derreter, agora pareciam frios como gelo. Ele passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado e suspirou profundamente. Uma semana, ele murmurou, como se estivesse calculando algo muito importante. Tudo bem, Bambi. Uma semana. Paige cruzou os braços, seus saltos ainda fazendo aquele barulho irritante no chão do hospital. Que generoso da sua parte, Sr. Carter. Permitir que minha irmã tenha uma semana de liberdade do seu contrato de namoro. Eu podia sentir a tensão no ar como uma corda prestes a se romper. Jonathan não gostava de ser confrontado, especialmente não por mulheres bonitas que não se intimidavam com seu dinheiro e status. E Paige definitivamente não era do tipo que se curvava para homens ricos. Paige, eu comecei, mas ela levantou a mão para me silenciar. Não, boneca. Deixe-me entender isso direito. Ela se virou completamente para Jonathan, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Você fez minha irmã assinar um contrato de 3 anos onde ela não pode ficar com mais ninguém. Você a mantém financeiramente, e se ela quebrar o acordo, deve pagar 100 milhões de dólares. É mais complicado que isso, Jonathan respondeu, mas sua voz estava perdendo aquela confiança arrogante que eu conhecia tão bem. Não, não é. Paige riu, mas não era uma risada alegre. Era o tipo de risada que pessoas poderosas fazem quando estão prestes a destruir alguém. É exatamente isso. Você transformou minha irmã em uma propriedade. Eu me senti enjoada. Durante 3 anos eu realmente acreditei que Jonathan me amava. Sim, ele pagava meu apartamento, minha comida, minhas roupas, mas eu pensava que era porque ele queria cuidar de mim. Agora, ouvindo Paige descrever tudo dessa forma crua e direta, eu podia ver como realmente parecia do lado de fora. Bambi nunca reclamou, Jonathan disse, e havia algo defensivo em sua voz agora. Ela parecia feliz com o arranjo, porque ela não sabia que tinha escolha. Paige explodiu, porque você a fez acreditar que isso era amor. Lágrimas começaram a queimar meus olhos novamente. Era verdade. Eu nunca questionei nada porque achava que Jonathan estava sendo romântico, mostrando o quanto se importava comigo. Quando ele disse que o contrato provava seu comprometimento, eu engoli cada palavra como se fosse mel. Eu realmente pensei que você me amava, sussurrei, minha voz mal saindo. Jonathan se virou para mim, e por um momento, vi algo que poderia ter sido culpa em seus olhos. Mas passou rápido demais para ter certeza. Eu me importo com você, Bambi. Você sabe disso. Se importar não é amar, Paige disse secamente. E manter alguém em uma gaiola dourada definitivamente não é amor. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu podia ouvir o barulho do hospital ao nosso redor, pessoas caminhando pelos corredores, máquinas fazendo bip, conversas distantes, mas ali, naquele pequeno círculo de cadeiras de plástico, era como se estivéssemos em uma bolha de tensão. Finalmente Jonathan falou. O que você quer que eu faça, Paige? Rasgar o contrato? Deixar que ela vá embora assim? Isso seria um bom começo, ela respondeu. Eu olhei para o cartão de crédito preto na minha mão. Era pesado, mais pesado que qualquer cartão que eu já tinha segurado. E de repente me ocorreu que pela primeira vez na minha vida adulta eu tinha poder real, poder financeiro. Não dependia mais de Jonathan para absolutamente nada. Na verdade, eu disse, minha voz ficando mais firme, eu quero saber mais sobre esse contrato. Quero ver cada linha, cada parágrafo, cada letra miúda. Jonathan pareceu desconfortável. Bambi, não há necessidade de... Assim, eu me levantei das cadeiras, finalmente livre daqueles dois me segurando pelos braços. 3 anos, Jonathan. 3 anos da minha vida. E agora descobri que tenho uma irmã milionária e que você me fez assinar algo que eu nem entendi completamente. Paige sorriu, e era um sorriso predatório. Isso mesmo, maninha. Vamos ver o que exatamente esse homem fez você assinar. Jonathan suspirou e tirou o telefone do bolso. Está bem. Vou mandar meu advogado enviar uma cópia para vocês duas. Enquanto ele falava ao telefone com alguém chamado Marcos, Paige se aproximou de mim.
Escute, ela disse baixinho, não importa o que esteja nesse contrato, você não deve a esse homem nada. Nada mesmo. Você entende? Eu assenti, mas uma parte de mim ainda estava confusa. Paige, e se eu realmente o amo? E se tudo isso é um mal-entendido? Ela me olhou com uma expressão que misturava pena e frustração. Boneca, amor não vem com contratos e multas de 100 milhões de dólares. Amor não transforma você em propriedade de alguém. Jonathan terminou a ligação e se virou para nós. Pronto. Marcos vai enviar o documento em alguns minutos. Ótimo, Paige disse. E enquanto esperamos, que tal você nos explicar exatamente como convenceu minha irmã de 19 anos a assinar isso? 19 anos. Eu tinha 19 anos quando conheci Jonathan. Ele tinha 28. Na época me senti tão sortuda que um homem mais velho, bem-sucedido e bonito estivesse interessado em mim. Agora, aos 22, começava a ver como tudo aquilo tinha sido predatório. Ela não era uma criança, Jonathan disse, mas havia menos convicção em sua voz. Era jovem demais para entender as implicações do que estava assinando, Paige retrucou. Especialmente se você apresentou isso como prova de amor. Meu telefone fez bip. Uma mensagem de um número desconhecido com um anexo em PDF. O contrato. Com mãos trêmulas abriu o documento. As palavras pareciam nadar na tela no início, mas quando consegui focar, o que me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Paige, eu disse, minha voz saindo como um sussurro, você precisa ver isso. Ela pegou meu telefone e seus olhos percorreram o texto rapidamente. Sua expressão foi ficando cada vez mais sombria. Jonathan Carter, ela disse, sua voz baixa e perigosa, você é um monstro. Jonathan ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Seus olhos azuis que antes me faziam derreter, agora pareciam frios como gelo. Ele passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado e suspirou profundamente. Uma semana ele murmurou, como se estivesse calculando algo muito importante. Tudo bem, Bambi. Uma semana. Paige cruzou os braços, seus saltos ainda fazendo aquele barulho irritante no chão do hospital. Que generoso da sua parte, Sr. Carter. Permitir que minha irmã tenha uma semana de liberdade do seu contrato de namoro. Eu podia sentir a tensão no ar como uma corda prestes a se romper. Jonathan não gostava de ser confrontado, especialmente não por mulheres bonitas que não se intimidavam com seu dinheiro e status. E Paige definitivamente não era do tipo que se curvava para homens ricos. Paige, eu comecei, mas ela levantou a mão para me silenciar. Não, boneca. Deixe-me entender isso direito. Ela se virou completamente para Jonathan, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Você fez minha irmã assinar um contrato de 3 anos onde ela não pode ficar com mais ninguém. Você a mantém financeiramente, e se ela quebrar o acordo, deve pagar 100 milhões de dólares. É mais complicado que isso, Jonathan respondeu, mas sua voz estava perdendo aquela confiança arrogante que eu conhecia tão bem. Não, não é. Paige riu, mas não era uma risada alegre. Era o tipo de risada que pessoas poderosas fazem quando estão prestes a destruir alguém. É exatamente isso. Você transformou minha irmã em uma propriedade. Eu me senti enjoada. Durante 3 anos eu realmente acreditei que Jonathan me amava. Sim, ele pagava meu apartamento, minha comida, minhas roupas, mas eu pensava que era porque ele queria cuidar de mim. Agora, ouvindo Paige descrever tudo dessa forma crua e direta, eu podia ver como realmente parecia do lado de fora. Bambi nunca reclamou, Jonathan disse, e havia algo defensivo em sua voz agora. Ela parecia feliz com o arranjo, porque ela não sabia que tinha escolha. Paige explodiu, porque você a fez acreditar que isso era amor. Lágrimas começaram a queimar meus olhos novamente. Era verdade. Eu nunca questionei nada porque achava que Jonathan estava sendo romântico, mostrando o quanto se importava comigo. Quando ele disse que o contrato provava seu comprometimento, eu engoli cada palavra como se fosse mel. Eu realmente pensei que você me amava, sussurrei, minha voz mal saindo. Jonathan se virou para mim, e por um momento, vi algo que poderia ter sido culpa em seus olhos. Mas passou rápido demais para ter certeza. Eu me importo com você, Bambi. Você sabe disso. Se importar não é amar, Paige disse secamente. E manter alguém em uma gaiola dourada definitivamente não é amor. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu podia ouvir o barulho do hospital ao nosso redor, pessoas caminhando pelos corredores, máquinas fazendo bip, conversas distantes, mas ali, naquele pequeno círculo de cadeiras de plástico, era como se estivéssemos em uma bolha de tensão. Finalmente Jonathan falou. O que você quer que eu faça, Paige? Rasgar o contrato? Deixar que ela vá embora assim?
Isso seria um bom começo, ela respondeu. Eu olhei para o cartão de crédito preto na minha mão. Era pesado, mais pesado que qualquer cartão que eu já tinha segurado. E de repente me ocorreu que pela primeira vez na minha vida adulta eu tinha poder real, poder financeiro. Não dependia mais de Jonathan para absolutamente nada. Na verdade eu disse, minha voz ficando mais firme, eu quero saber mais sobre esse contrato. Quero ver cada linha, cada parágrafo, cada letra miúda. Jonathan pareceu desconfortável. Bambi, não há necessidade de... Assim, eu me levantei das cadeiras, finalmente livre daqueles dois me segurando pelos braços. 3 anos, Jonathan. 3 anos da minha vida. E agora descobri que tenho uma irmã milionária e que você me fez assinar algo que eu nem entendi completamente. Paige sorriu, e era um sorriso predatório. Isso mesmo, maninha. Vamos ver o que exatamente esse homem fez você assinar. Jonathan suspirou e tirou o telefone do bolso. Está bem. Vou mandar meu advogado enviar uma cópia para vocês duas. Enquanto ele falava ao telefone com alguém chamado Marcos, Paige se aproximou de mim. Escute, ela disse baixinho, não importa o que esteja nesse contrato, você não deve a esse homem nada. Nada mesmo. Você entende? Eu assenti, mas uma parte de mim ainda estava confusa. Paige, e se eu realmente o amo? E se tudo isso é um mal-entendido? Ela me olhou com uma expressão que misturava pena e frustração. Boneca, amor não vem com contratos e multas de 100 milhões de dólares. Amor não transforma você em propriedade de alguém. Jonathan terminou a ligação e se virou para nós. Pronto. Marcos vai enviar o documento em alguns minutos. Ótimo, Paige disse. E enquanto esperamos, que tal você nos explicar exatamente como convenceu minha irmã de 19 anos a assinar isso? 19 anos. Eu tinha 19 anos quando conheci Jonathan. Ele tinha 28. Na época me senti tão sortuda que um homem mais velho, bem-sucedido e bonito estivesse interessado em mim. Agora, aos 22, começava a ver como tudo aquilo tinha sido predatório. Ela não era uma criança, Jonathan disse, mas havia menos convicção em sua voz. Era jovem demais para entender as implicações do que estava assinando, Paige retrucou. Especialmente se você apresentou isso como prova de amor. Meu telefone fez bip. Uma mensagem de um número desconhecido com um anexo em PDF. O contrato. Com mãos trêmulas abri o documento. As palavras pareciam nadar na tela no início, mas quando consegui focar, o que me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Paige, eu disse, minha voz saindo como um sussurro, você precisa ver isso. Ela pegou meu telefone e seus olhos percorreram o texto rapidamente. Sua expressão foi ficando cada vez mais sombria. Jonathan Carter, ela disse, sua voz baixa e perigosa, você é um monstro. O que estava naquele contrato era pior do que eu jamais poderia ter imaginado. Muito pior. A cláusula 7 dizia que eu concordava em não buscar relacionamentos românticos ou sexuais com terceiros durante a vigência do contrato. A cláusula 12 especificava que Jonathan tinha direito a acesso irrestrito e exclusivo à minha pessoa. A cláusula 15 me proibia de trabalhar sem sua aprovação prévia por escrito. Mas a cláusula 23 foi o que realmente me destruiu. Ela dizia que eu concordava com procedimentos médicos preventivos conforme determinado pela parte contratante para garantir exclusividade reprodutiva. O que significa isso? Perguntei, embora uma parte terrível de mim já soubesse. Paige estava pálida. Significa que ele pode te forçar a tomar contraceptivos. Ou pior, Jonathan havia ficado quieto, mas agora falou. Era só para ter certeza de que não haveria complicações. Complicações? Paige se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Você está falando de controle reprodutivo forçado. Eu comecei a tremer. 3 anos. 3 anos tomando pílulas que Jonathan me dava pessoalmente todos os dias. Para sua saúde, ele sempre dizia. Para que possamos estar juntos sem preocupações. Eu nem sabia que existiam outros tipos além da pílula anticoncepcional, murmurei, e imediatamente me senti idiota por não ter questionado. Bambi, Paige disse gentilmente, que tipo de pílulas você tem tomado? Jonathan sempre me dava elas. Ele dizia que eram as melhores, importadas. Minha voz estava falhando. Eu confiei nele. Jonathan finalmente mostrou alguma emoção, raiva. Eu nunca fiz nada que pudesse machucá-la. As pílulas eram contraceptivos normais. Então por que não deixou que ela escolhesse? Paige atacou. Por que não deixou que ela fosse ao médico dela? Porque eu queria ter certeza. O silêncio que se seguiu foi mortal. Até mesmo Jonathan pareceu perceber o que havia acabado de admitir. Certeza de que ela não teria filhos que não fossem seus pais, disse lentamente.
Porque no seu mundo doentio, minha irmã é apenas um objeto que você possui. Eu não conseguia mais segurar as lágrimas. Elas caíam como uma cachoeira, e cada gota carregava 3 anos de ilusões despedaçadas. Você nunca me amou, sussurrei. Nem por um segundo. Bambi, isso não é verdade. Cala a boca. A explosão saiu de mim com uma força que não sabia que possuía. 3 anos. 3 anos da minha vida. Você me fez assinar um contrato que me transformava em sua propriedade e eu era idiota demais para perceber. Pessoas no hospital estavam começando a olhar. Uma enfermeira se aproximou. Está tudo bem aqui? Não, Paige disse firmemente. Nada está bem. Este homem explorou minha irmã menor de idade. Eu não era menor de idade, eu disse rapidamente, não querendo que a situação piorasse ainda mais. Você era jovem e vulnerável, Paige corrigiu. E ele se aproveitou disso. A enfermeira olhou para Jonathan, depois para nós, claramente sentindo a tensão. Vou chamar segurança se necessário. Não será preciso, Jonathan disse, sua voz fria novamente. Estou indo embora. Ele se virou para mim. Bambi, quando você se cansar dessa novela, me ligue. Você sabe onde me encontrar. Não, eu disse, minha voz mais firme do que havia sido em 3 anos. Não vou ligar. Não vou voltar. Acabou, Jonathan. Acabou. Ele parou na porta e se virou. Você ainda deve 100 milhões se quebrar o contrato. Paige riu. Tente me processar, idiota. Vou adorar explicar para um juiz como você coagiu uma garota de 19 anos a assinar isso. Depois que Jonathan saiu, desabei na cadeira. Paige, eu sou uma idiota completa. Não, você não é. Ela se sentou ao meu lado e pegou minha mão. Você era jovem e confiante. Ele manipulou sua bondade e ingenuidade. Como eu pude ser tão cega? Porque ele é bom no que faz. Predadores como Jonathan são especialistas em encontrar garotas como você doces, carinhosas, sem muita experiência de mundo. Olhei para o cartão de crédito preto ainda na minha mão. Então o que eu faço agora? Agora, Paige disse com um sorriso que era pura maldade, nós nos vingamos. 3 horas depois, estávamos sentadas no escritório do advogado mais caro de toda a cidade. Thomas Blackwood era conhecido por destruir pessoas ricas que pensavam que estavam acima da lei. Seus honorários eram astronômicos, mas Paige não piscou quando ele mencionou o valor. Interessante, ele disse depois de ler o contrato. Muito interessante mesmo. É válido? Perguntei, ainda com medo da resposta. Partes dele são. Outras são completamente ilegais. Ele ajustou os óculos. O controle reprodutivo forçado, por exemplo, é uma violação clara dos direitos fundamentais. A cláusula de exclusividade sexual poderia ser considerada coerção, e a multa de 100 milhões por quebra de contrato é claramente punitiva e inexequível. Paige se inclinou para a frente. Podemos processar ele? Podemos fazer muito mais que isso. Thomas sorriu, e era o sorriso de um tubarão que havia sentido o cheiro de sangue. Vamos aniquilar ele. Durante as próximas 2 semanas, minha vida virou de cabeça para baixo. Paige me mudou para um apartamento de cobertura no prédio mais luxuoso da cidade, para você se sentir segura, ela disse. Mas eu sabia que era também para mostrar a Jonathan que eu não precisava mais dele. Mas a vingança de Paige foi muito mais sutil e cruel do que eu esperava. Ela começou comprando a empresa onde Jonathan trabalhava. Simplesmente assim, com uma transferência bancária que mal fez cócegas na sua conta. A Collins Industries agora era dona da Carter e Associates. Paige, você não pode simplesmente comprar a empresa dele, protestei quando ela me contou. Posso e comprei. Ela estava pintando as unhas de vermelho sangue. E amanhã vou à reunião da diretoria como nova CEO. Eu quase me engasguei com o café. Você vai ser a chefe dele? Tecnicamente vou ser a chefe do chefe dele. Mas sim, ela soprou as unhas. E a primeira coisa que vou fazer é uma auditoria completa dos contratos pessoais de todos os executivos. Você acha que ele fez isso com outras garotas? O sorriso de Paige desapareceu. Tenho certeza que sim. Homens como Jonathan não fazem isso só uma vez. Ela estava certa. A auditoria revelou que Jonathan tinha pelo menos 5 contratos similares ativos. 5 garotas jovens, todas entre 19 e 23 anos quando assinaram, todas dependentes financeiramente dele, todas isoladas de suas famílias e amigos. Meu Deus, sussurrei quando vi os arquivos. Ele tem um harém. Tinha. Paige corrigiu. Os advogados já entraram em contato com todas elas. Todas escolheram quebrar os contratos. Mas essa não foi a parte mais revoltante. A parte mais revoltante veio quando descobrimos o que realmente havia nas pílulas que ele nos dava. Não são contraceptivos normais, o médico explicou depois de analisar uma amostra que consegui guardar.
Há hormônios, sim, mas também sedativos leves e outras coisas. Que outras coisas? Paige perguntou, embora pela expressão dela, eu soubesse que ela já suspeitava. Substâncias que afetam a libido e a capacidade de julgamento. Nada que cause dano permanente, mas o suficiente para deixar alguém mais submisso. Eu vomitei ali mesmo, no consultório médico. 3 anos. 3 anos sendo drogada diariamente para ficar mais dócil, mais dependente, mais fácil de controlar. Ele estava me drogando, sussurrei depois de limpar a boca. Todos os dias por 3 anos. Paige segurou minha mão. Isso é crime federal, boneca. Envenenamento, coerção com uso de substâncias, sequestro psicológico. O julgamento foi um circo mediático. Jonathan tentou argumentar que tudo havia sido consensual, que as garotas sabiam no que estavam se metendo. Mas quando 6 jovens mulheres subiram ao banco das testemunhas e contaram histórias quase idênticas, isolamento gradual, dependência financeira, controle através de medicação, até mesmo seus advogados mais caros não conseguiram salvá-lo. A parte mais satisfatória foi quando eu subi para testemunhar. Jonathan me olhou com aqueles olhos azuis que uma vez me fizeram derreter, esperando que eu fosse a mesma garota insegura de 3 anos atrás. Bambi, ele sussurrou quando passei por sua mesa, você não precisa fazer isso. Eu parei e o olhei diretamente nos olhos. Meu nome não é Bambi, disse com voz clara e forte. E você destruiu a vida de 6 mulheres. Claro que eu preciso fazer isso. Quando o juiz leu a sentença 25 anos de prisão por múltiplas acusações incluindo sequestro, envenenamento e coerção sexual, eu não senti a satisfação que esperava. Só senti vazio. Acabou, Paige disse quando saímos do tribunal. Ele nunca mais vai machucar ninguém. Eu sei. Olhei para o céu azul e respirei fundo. Então por que não me sinto melhor? Porque a justiça não apaga o que aconteceu, ela disse gentilmente. Mas agora você pode seguir em frente. Naquela noite queimei o contrato. Paige e eu fizemos uma pequena cerimônia no terraço da cobertura, com vinho caro e o pôr do sol mais bonito que já vi. Para recomeços, ela disse. Brindando. Para irmãs, eu respondi. E pela primeira vez em 3 anos, sorri de verdade. 2 anos depois, estava parada no cemitério onde minha mãe biológica estava enterrada. Elizabeth Collins havia morrido aos 26 anos, oficialmente em um acidente de carro. Mas agora sabíamos a verdade. Ela havia descoberto sobre a rede que estava caçando mulheres da família Collins e tentou expô-los. Por isso foi assassinada. Oi, mãe, sussurrei para a lápide de granito cinza. Acho que você ficaria orgulhosa. Finalmente acabamos com eles. Os últimos 2 anos haviam sido um inferno de julgamentos, audiências no Congresso e manchetes de jornal. Mas valeu a pena. Marcus Torfield foi condenado a 20 anos por estupro qualificado, chantagem e conspiração. Sua carreira política estava destruída, e todos os projetos de lei que ele havia apoiado sob coerção de Paige foram revistos. Victoria Carter foi condenada a 15 anos por extorsão, chantagem e tentativa de reconstituir uma organização criminosa. Durante o julgamento ficou claro que ela havia planejado não apenas continuar o trabalho do pai, mas expandi-lo globalmente. Os investigadores encontraram evidências de que ela já tinha recrutado células em 6 países. Outros 43 homens foram presos com base nas evidências que expus. A rede era ainda maior do que imaginávamos, se estendendo por 3 continentes e envolvendo políticos, empresários e até membros do judiciário em 12 países. E Paige, minha irmã, foi condenada a 10 anos, mas saiu em liberdade condicional depois de servir 2. Seu comportamento cooperativo e o fato de que suas ações, embora ilegais, haviam salvado centenas de mulheres, pesaram a favor dela durante a sentença. Como você se sente? Perguntei quando a busquei na porta da prisão. Livre, ela disse simplesmente. Pela primeira vez em anos, realmente livre. Paige estava diferente. Mais magra, cabelos mais grisalhos, mas havia uma paz nela que eu nunca tinha visto antes. A prisão havia quebrado sua obsessão por controle e poder. E agora? Perguntei enquanto dirigíamos para longe da penitenciária. Agora eu vou trabalhar em uma cafeteria em Portland, ela disse, sorrindo pela primeira vez em anos. Sarah me ofereceu um emprego. Sarah e Hope haviam se mudado para Oregon depois que toda a verdade veio à tona. Foi devastador para Sarah descobrir que havia criado a filha do homem que a estuprou, mas ela lidou com isso da forma mais corajosa possível. Hope é minha filha em todos os sentidos que importam, ela me disse na época. Biologia não define família. Amor define. Hope, agora com 5 anos, sabia uma versão adaptada para a idade sobre sua origem.
Minha mamãe me salvou de um homem muito ruim, ela dizia com orgulho. E agora nós ajudamos outras mamães e outros bebês também. Sarah havia usado o dinheiro restante dos assets recuperados para abrir um santuário para sobreviventes de tráfico humano em Portland. Era menor que nosso centro anterior, mas mais focado e de certa forma mais puro. Sem vigilância, sem jogos de poder, sem segredos, ela me explicou quando visitei pela primeira vez. Apenas ajuda real para pessoas reais. Eu havia me mudado para uma cidade pequena no interior do estado de New York, onde ninguém me conhecia. Trabalhava como conselheira em uma escola secundária, ajudando adolescentes com problemas familiares. Era um trabalho simples e honesto, que me dava propósito sem a complexidade moral do que fazíamos antes. Durante os julgamentos conheci outras sobreviventes de redes similares. Descobrimos que o que aconteceu conosco não era único. Havia dezenas de operações parecidas ao redor do mundo, todas seguindo padrões similares. É como se houvesse um manual, disse Rebecca, que agora dirigia uma organização de advocacia em Washington, D.C. Encontre garotas jovens e vulneráveis. Isole elas das famílias, crie dependência financeira, use drogas para controle, documente tudo para chantagem. Rebecca havia se tornado uma das principais especialistas do país em combate ao tráfico humano moderno. Ela testemunhou perante o Congresso, ajudou a escrever nova legislação, e trabalhava com agências internacionais para desmantelar redes similares. A diferença agora, ela me disse durante uma de nossas conversas, é que sabemos como eles operam, e temos sobreviventes dispostas a falar. Mas a revelação mais chocante veio 6 meses depois que todos os julgamentos terminaram. Eu estava organizando os últimos documentos do caso quando encontrei algo que havia passado despercebido pelos investigadores. Era uma correspondência entre Jonathan e alguém identificado apenas como a fundadora. As mensagens datavam de 15 anos atrás, quando Jonathan estava apenas começando suas operações. Você está progredindo bem, dizia uma das mensagens. Lembre-se, o objetivo não é apenas controle individual, mas criação de um sistema autossustentável. Cada vítima deve se tornar uma recrutadora em potencial. A fundadora dava instruções detalhadas sobre técnicas de manipulação psicológica, métodos de isolamento social e estratégias para expandir a rede. Era claro que Jonathan não era o mentor, ele era apenas um estudante talentoso. Levei as mensagens para Detetive Morrison, que ainda estava trabalhando em casos relacionados. Isso muda tudo, ele disse depois de ler. Se há alguém ainda lá fora coordenando isso. Eu disse. E provavelmente há dezenas de outros como Jonathan operando agora mesmo. Morrison concordou em reabrir a investigação, focando em encontrar a fundadora. Mas depois de um ano de busca intensiva, não conseguimos nada. Quem quer que fosse era fantasma, sem rastros digitais, sem registros financeiros, sem pegada física. Talvez ela esteja morta, Morrison sugeriu durante nossa última reunião oficial sobre o caso. Ou talvez ela seja muito boa no que faz, respondi. 3 anos após expor tudo, recebi uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma fotografia e uma nota manuscrita. A fotografia mostrava uma mulher elegante de meia-idade em um evento beneficente. Cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, joias discretas mas caras, sorriso caloroso para as câmeras. No verso, alguém havia escrito Philanthropist of the Year, Margaret Whitmore. A nota dizia, algumas fundações nunca morrem. Elas apenas encontram novas causas para apoiar. Parabéns por destruir uma pequena filial. MW. Meu sangue congelou. Margaret Whitmore era uma das mulheres mais poderosas do país, conhecida por suas doações para causas feministas e organizações de direitos das mulheres. Se ela realmente fosse a fundadora. Liguei imediatamente para Morrison, mas ele havia se aposentado. Rebecca estava ocupada demais com seu trabalho em DC Page, estava tentando reconstruir sua vida e não queria ser arrastada de volta para isso. Você não pode salvar o mundo inteiro, Sarah me disse quando contei sobre a carta. Você já fez sua parte. Mas e se ela estiver reconstruindo a rede? E se houver outras garotas? Então outras pessoas vão ter que parar ela. Sarah me interrompeu gentilmente. Você pagou seu preço. Nós todas pagamos. Agora é hora de viver. Ela estava certa, mas não conseguia deixar para lá completamente. Guardei a carta e comecei a pesquisar discretamente sobre Margaret Whitmore. O que encontrei foi perturbador. Ela estava financiando programas de mentoria para garotas jovens em situação de risco ao redor do mundo, programas que se pareciam suspeitosamente com fronts para recrutamento. Mas eu não tinha mais recursos para investigar adequadamente. Não tinha mais a rede de Page, nem o dinheiro nem o poder. Era apenas uma conselheira escolar em uma cidade pequena.
Então tomei uma decisão que mudaria tudo novamente. Escrevi um livro, Predadores Entre Nós, Como Identificar e Combater Redes de Exploração Modernas, foi publicado 2 anos depois. Não usei nomes verdadeiros para proteger as outras sobreviventes, mas documentei todos os padrões, todas as táticas, todos os sinais de alerta que aprendi. O livro se tornou um best-seller quase imediatamente. De repente eu estava dando palestras, aparecendo em programas de TV, treinando policiais e assistentes sociais. O conhecimento que ganhamos através do sofrimento estava finalmente sendo usado para prevenir que outras pessoas passassem pelo mesmo. Você se tornou perigosa novamente, Paige me disse durante uma de nossas conversas telefônicas semanais. Para pessoas como Margaret Whitmore. Bom, eu respondi. Que ela se preocupe. 6 meses depois que o livro foi publicado, Margaret Whitmore morreu em um acidente, durante uma viagem de negócios para o exterior. Oficialmente foi um acidente de helicóptero. Extraoficialmente, 3 outros passageiros no helicóptero eram pessoas que eu havia identificado como possíveis membros de sua rede. Nunca soube se foi realmente um acidente ou se alguém decidiu que ela sabia demais. Mas depois da morte dela, os programas de mentoria que ela financiava foram todos fechados ou transferidos para organizações legítimas. Hoje, 10 anos depois de tudo começar, estou sentada no meu escritório na escola, ajudando uma garota de 16 anos que está em um relacionamento com um homem de 25 que quer que ela se mude para o apartamento dele. Ele disse que me ama, ela está me dizendo, e que quer cuidar de mim. E o que você quer? Pergunto. Eu não sei. Meus pais não gostam dele, mas ele disse que eles só não entendem nosso amor. Reconheço todos os sinais. O isolamento da família, a diferença de idade, a promessa de cuidado que é na verdade controle. Posso te contar uma história? Pergunto. E conto. Uma versão editada, apropriada para a idade, mas a verdade essencial, sobre como predadores operam, como eles escolhem vítimas, como eles fazem com que controle pareça amor. Isso não significa que seu namorado é um predador, termino. Mas significa que você deveria confiar nos seus instintos e nas preocupações da sua família. A garota vai embora pro momento pensando sobre o que conversamos. No dia seguinte, ela volta para me dizer que terminou com o namorado. Ele ficou muito bravo, ela me conta. Disse coisas horríveis sobre mim e minha família. Foi assustador. E como você se sente agora? Aliviada, ela admite. Como se tivesse escapado de algo ruim. Esta é minha vida agora. Não grandiosa, não repleta de vingança ou justiça dramática, mas significativa de uma forma simples e direta. Uma conversa de cada vez, uma garota de cada vez, prevenindo tragédias antes que elas comecem. Sarah me liga toda semana para me contar sobre Hope, que agora tem 8 anos e quer ser salvadora de pessoas, quando crescer. Paige trabalha na cafeteria durante o dia e dá aulas de autodefesa para mulheres à noite. Rebecca está prestes a ser nomeada para uma posição no Departamento de Justiça. Nós sobrevivemos. Mais que isso, nós prosperamos, cada uma à nossa própria maneira. E quando às vezes acordo no meio da noite lembrando do cheiro do apartamento de Jonathan, ou das pílulas que ele me fazia tomar, ou da sensação de ser propriedade de alguém, eu lembro também da menina de 16 anos que ajudei ontem, e da próxima semana, e da semana depois dessa. Não posso salvar o mundo todo, mas posso salvar uma pessoa por vez. E às vezes, isso é suficiente. Fim.